Boa tarde. Melhorou. Eu chamo primeiramente a Miriam e a Letícia para ocuparem seus lugares aqui na mesa. Bem, agora vamos realmente dar início. Primeiramente, eu gostaria de apresentar a comissão de consulta, caso vocês não conheçam. É a Carolina Vassão, que é aqui da FACED. Ela, infelizmente, não está aqui, está apresentando um trabalho no evento. Eu, que sou da Exefid, Naila, e a Priscila Jacobsen, que é da BC. Conosco também nos ajudando está a Luísa Alves, tá? E a Jamile, que é acadêmica de Educação Física, que está fazendo as filmagens. Bom, hoje é o primeiro dia, tá, com as candidatas à direção da Biblioteca Central, a bibliotecária Miriam Moema Loz, Chapa 1, e a bibliotecária Letícia Estrel, da Chapa 2. Os debates vão ser divididos em 4 partes. Só que a última parte, como seria o formulário que a gente mandou para perguntas serem feitas online, como não houveram perguntas, nós vamos estender o horário das perguntas da plateia. E também vamos fazer uma inversão. A primeira parte, as 2 candidatas vão falar, vão apresentar seus planos. A segunda parte será uma candidata faz uma pergunta para a outra. E a terceira parte a gente abre os debates. Bom, então eu passo de imediato a palavra à candidata Miriam, tá? Tem 20 minutos para fazer a sua exposição. Eu começo a contar aí. Eu vou ter que ver onde eu vou ficar. Está muito escuro. Acho que eu vou ficar aqui. Pode ser? Bom, alô? Pode ser aqui então. Posso começar? Posso? Vai colocar o... Bom, boa tarde, pessoal. Então, eu gostaria de me apresentar e vou apresentar também a proposta da Chapa 1, que é a Miriam, para unir e fortalecer o USB URGS. Pode passar. Bom, um pouco da minha trajetória aqui na URGS, né? Eu entrei em 81 como aluna, né, de biblioteconomia. Depois, em 82, já comecei a trabalhar em biblioteca por 2 anos, como bolsista da PRUME, hoje é a Praia, né? Em 84, entrei para o concurso público como agente administrativo. E em 87, comecei entrei em cargo de bibliotecária, também na Biblioteca da Família. Em 93, passei a ocupar o cargo de bibliotecária-chefe até os dias de hoje. Nesses 34 anos de atividade na URGS, eu sempre busquei o diálogo e o trabalho em colaboração. Sempre procurei valorizar os colegas, ouvir as opiniões da equipe com quem eu trabalho, para tentar sempre melhorar o nosso trabalho, a nossa atividade. Nesse plano de gestão que eu vou apresentar agora para vocês, que foi elaborado também de forma coletiva, eu deixo bem clara a minha linha de trabalho, que é integração, transparência e democracia. E isso eu vivencio diariamente no meu fazer como bibliotecário da FAPI. Pode ficar. Aqui então está o plano de gestão, a capa, né, do plano de gestão para a direção da Biblioteca Central. Tá? Então a integração, no sentido, né, de reunir as pessoas em prol de objetivos e metas comuns, que isso é muito importante, nós estamos precisando disso no sistema de bibliotecas hoje. Essa reunião, agregar as pessoas, trazer as pessoas unidas num mesmo sentido, trabalhando em conjunto com o mesmo foco. Transparência, que é manter todos informados sobre todos os projetos e as ações que serão implementadas. E democracia, que é ouvir as opiniões, respeitar as opiniões, mesmo contrárias, criando espaços para ampla discussão e também para o debate, visando a tomada de decisão devidamente amparada pelo coletivo. Essa questão da democracia não é muito fácil, vocês devem saber, né? Mas a gente tem que ter essa disposição de ouvir e a disposição de
entender o contraditório. Por que a pessoa não concorda? Ela tem uma visão diferente. A gente tem que contemplar essas visões e tentar chegar num consenso. Pode passar. Então, o plano está distribuído em 8 itens, né? E o primeiro é a qualidade da gestão, e a gestão eu dividi em 4 partes: gestão de pessoas, gestão de infraestrutura, gestão estratégica e gestão de processos técnicos. Tá? Na questão de gestão de pessoas, então, definir políticas de pessoal a partir do dimensionamento do quadro técnico-administrativo, com vistas a uma melhor distribuição da força de trabalho no sistema de bibliotecas. Ampliar o programa de capacitação que já existe, né, com a EDURGS, contemplando novas demandas, né, incluindo demandas novas, que todas as equipes sempre têm demandas, né, para cursos. Criar, isso que eu acho importantíssimo, um programa de acolhimento de novos servidores. Não só os servidores que entram na universidade, novos na universidade, mas aqueles servidores que já são da universidade e que passam a integrar as equipes das bibliotecas. Então, eles têm que ter a noção do que é o sistema de bibliotecas, como funciona, qual é o objetivo, para que serve, para poder também trabalhar em sintonia com a equipe toda. Pode passar. O estudo da situação atual do cargo de bibliotecário-chefe, né, que vocês devem saber que já há muito tempo a gente está precisando dessa alteração, né, da FG, né, do bibliotecário-chefe, que é um cargo que tem uma série de responsabilidades e a FG não contempla, né, nada do empenho e dedicação que o bibliotecário precisa ter para coordenar uma biblioteca. Firmar uma parceria com o curso técnico de biblioteconomia do IFRS para oferecer bolsas para os alunos nas bibliotecas. Hoje a gente trabalha com os bolsistas, são alunos da URGS, né, de diversos cursos, e a gente observa nas bibliotecas que há uma rotatividade muito grande de bolsistas. O aluno do curso técnico ele já tem um preparo, né, para trabalhar em biblioteca, ele tem inclusive um módulo específico para a parte de conservação e preservação de acervo, também para nós é importantíssimo. Então, esse aluno para nós seria maravilhoso se a gente pudesse contar com essa mão de obra como bolsista. Né? Implantar também intercâmbios em bibliotecas, por que não? Intercâmbios proporcionar que pessoas que trabalham em bibliotecas universitárias aqui, nossa, na URGS, possam fazer experiências em bibliotecas universitárias de outros estados, federais, né, também como as nossas, ou de outros países, por que não? Tentar fazer esse tipo de movimentação de pessoal para a gente ter experiências fora daqui, ver como é que funcionam as coisas lá fora, ver como é que as coisas funcionam aqui, ter esse comparativo, poder melhorar o nosso atendimento ou oferecer a nossa experiência para uma outra biblioteca. Da mesma forma, nós recebemos pessoas para nesse tipo de intercâmbio, né, pessoas de fora. Isso tem que ser uma parceria com a Relíquia, né? Bom, regulamentar o sistema de bibliotecas, que hoje não existe, né, como figura dentro do organograma da universidade, desmembrar a Biblioteca Central. A Biblioteca Central passa a ser uma biblioteca, como as outras 32 bibliotecas, e o sistema de bibliotecas à parte, né, tendo o regimento próprio e tudo mais. Isso seria muito bom para a gente, porque facilitaria bastante a nossa vida, né? Definir os princípios norteadores do sistema de bibliotecas, né? Missão, visão, valores, missão, visão, valores. Mapear os processos de trabalho do sistema de bibliotecas, né? Em parceria com o escritório de processo da Proplano. Definir o PDI do sistema de bibliotecas, junto com as bibliotecas, também em consonância com o PDI da universidade. Atualizar as políticas e os procedimentos do sistema de bibliotecas, né? Processamento de PI, processamento técnico, circulação. Aproximar as bibliotecas dos núcleos de avaliação das unidades, que para nós também é muito importante, porque nós precisamos ter avaliação das nossas atividades, do que é feito nas bibliotecas. Então, os núcleos de avaliação das unidades, eles vão servir para isso, né? Para a gente ter esse retorno, né, do nosso trabalho. Proporcionar a criação também do núcleo de avaliação no sistema de bibliotecas. Acompanhar o processo da Biblioteca do Campos do Vale, né, que está em andamento em relação à estrutura organizacional, recursos orçamentários, humanos e materiais,
espaço físico, etc. E também ver o que está acontecendo com relação a essas bibliotecas que já andam falando por aí, né? De bibliotecas do campus da saúde, do campus centro, bibliotecas gerais, né? Discutir formas de medir o desempenho das bibliotecas para determinar a distribuição de recursos, estudar a criação de relatórios, discutir a criação de relatórios que contemplem as exigências do MEC para a avaliação dos cursos de graduação, elaborar um documento, uma apresentação do sistema de bibliotecas para apresentar para essas comissões do MEC, no sentido de mostrar como o nosso sistema é organizado e como ele funciona. Nós temos políticas definidas de produção intelectual, temos políticas definidas de aquisição de acervo, a gente tem todo um ferramental já pronto, que muitas vezes as comissões de graduação do MEC vêm avaliar os cursos aqui e não entendem muito bem isso. Então, o sistema tem que ter isso pronto, né, para explicar exatamente essa dinâmica toda aqui do nosso sistema de biblioteca. Agora, a gestão estratégica. Elaborar projetos para a captação de recursos financeiros junto a órgãos de fomento, encaminhar necessidades, propostas e ações do sistema junto aos órgãos internos e externos da URGS. Gestão de infraestrutura. Elaborar coletivamente o padrão de infraestrutura mínima para bibliotecas do sistema. O que é isso? É a gente ter definido aonde uma biblioteca pode estar, em que ambiente ela deve estar, como ela deve estar, a característica do ambiente. Eu não posso pegar qualquer sala e transformar numa biblioteca, como acontece aqui na URGS, né? Vocês sabem que, sobrou um espaço ali, põe um acervo ali, a biblioteca vai ser ali. Não, não pode ser assim. Nós temos como sistema que definir critérios mínimos para bibliotecas existirem. Então, elas têm que ter esses critérios mínimos em relação ao conforto ambiental, acessibilidade, segurança, né? Ergonomia, limpeza, sustentabilidade e demais itens necessários à prestação de serviços e atendimento à comunidade. Propor a abertura de licitação para a contratação de equipe especializada em higienização de bibliotecas, que isso aí é uma coisa também importante para a gente. Nem os serviços de limpeza são bem feitos, né, nas bibliotecas, com essas empresas terceirizadas, e também os serviços que precisam ser criados, né, nessa licitação, contemplados, a questão da limpeza também de acervo, né, da higienização de acervo. Gestão de processos técnicos, planejar, elaborar e executar políticas referentes à informação e aos processos técnicos do sistema de bibliotecas, centralizando as orientações e as decisões. Intensificar e ampliar os estudos para a implantação do RDA, né, que hoje em dia a PUC já está, né, com o RDA. Nós começamos aqui na URGS um estudo, a gente não sei onde é que parou, né, mas eu acho que isso tem que ser retomado. Promover a maior integração entre a direção da Biblioteca Central e as bibliotecas setoriais, essa seria a parte da comunicação interna, qualificação da comunicação interna. Reunir, coletar e preservar os documentos produzidos pelos grupos de estudos, tanto os grupos passados, os documentos criados no passado, num espaço adequado para servir como fonte de consulta para as bibliotecas. A revitalização dos grupos de estudo. Definir estratégias para propiciar a maior participação das equipes das bibliotecas nos grupos de estudo. Os grupos de estudo são momentos em que a gente consegue agregar pessoas discutindo e estudando assuntos do seu interesse e do dia a dia do seu trabalho. Esse tipo de trabalho, de reunião de pessoas, favorece muito a aproximação mútua. Isso fortalece o nosso sistema. As pessoas ficam mais motivadas, se voltam para as suas bibliotecas com mais ideias, e isso é importante, tanto para nós, bibliotecários, quanto para as pessoas que não são bibliotecários e que estão atuando com a gente nas bibliotecas. Tá? Fomentar a prática da documentação e formalização das atividades realizadas, né, em cada grupo, para disponibilizar como padrão para o sistema de bibliotecas. Setor técnico. Aperfeiçoar os setores técnicos com o objetivo de esclarecer dúvidas das bibliotecas, discutir e propor políticas, elaborar e manter atualizada a documentação técnica do SBURGS. Essa é uma questão também que as bibliotecas precisam, né, ter aquele tipo um helpdesk, né, eu preciso de ajuda, alguém me socorre. A gente vê que muitos bibliotecários acabam assumindo aqui na universidade, às vezes ficam sozinhos nas bibliotecas e não sabem a quem recorrer, né, então a gente precisa ter
esse amparo, digamos assim, né, nessa parte técnica. A garantia e a manutenção do ALIF, né, manter o ALIF, né, contribuir para a modernização do ALIF que a gente está precisando, né, talvez se verificar a questão daquele sistema de descoberta, né. Pode passar. A utilização de serviços e produtos. Usar tecnologias de comunicação e informação para modernizar a eficiência e eficácia dos serviços prestados pelas bibliotecas. Identificar acervos dispersos para tratamento e disponibilização do sistema, proporcionando a maior visibilidade à produção institucional. A gente sabe que tem muitos acervos dispersos por aí, salinhas e etc. e tal, que não estão nas bibliotecas. Isso a gente tem que retomar, né, trazer para o sistema. Proporcionar a criação de novos serviços à comunidade, elaborando padrões de produtos e serviços oferecidos pelo SBURGS. Promover a formação de usuários para acesso, gestão e aproveitamento da informação científica. Também isso é muito importante para a gente, né? Capacitar o nosso usuário. Qualidade de vida no trabalho. Propor ações que visem a melhoria da qualidade de vida e das condições de trabalho no sistema de bibliotecas. Nós temos aqui na universidade tantas unidades, né, tantos pesquisadores trabalhando com tantas questões, questão da saúde, questão de bem-estar no trabalho. A gente precisa usar esses programas que existem na universidade, se não existem, criar e trazer para dentro das bibliotecas. Ter essa facilidade de poder em algum momento parar, fazer uma ginástica laboral, poder parar e ver o seu problema de saúde ali, não ter toda essa questão de estar sempre tenso no trabalho, trabalhando sem parar. Não, a gente tem que ter momentos de descontração, de valorizar a nossa saúde e o nosso bem-estar. Isso é importantíssimo para a gente, né? Criar uma comissão multidisciplinar que atuará na prevenção e resposta a desastres e emergências. A gente sabe que isso já aconteceu aqui na universidade, e as pessoas ficam totalmente sem saber o que fazer. Então, tem que ter uma comissão multidisciplinar, né, trazendo pessoas de diversas áreas, criada por portaria, que dê esse socorro nesses momentos em que a gente sabe que ninguém está livre, né. Conservação de acervos. Propor ações de recuperação dos acervos impressos correntes, né, que é o nosso maior problema hoje, né, em parceria com o LACOR, o Laboratório de Conservação da Biblioteca Central. Não precisa nada muito específico, mas assim, as bibliotecas que já têm alguma pessoa trabalhando com isso, ela só vai ter um treinamento mais específico, vai poder trabalhar com o que tem ali, e se não tiver, a gente vai ter que providenciar, e o LACOR vai dar essa assessoria. Né? Essa é uma questão que é importante. E o material vai sendo arrumado da forma como ia sendo, mas com mais qualidade, digamos assim. Capacitar o pessoal técnico e administrativo nas rotinas de conservação preventiva e pequenos reparos de acervos. Reativar o grupo de estudos em preservação, sob a forma de grupo de trabalho, a fim de criar uma rede de colaboração na conservação preventiva e resposta a sinistros envolvendo o acervo. Isso a gente precisa ter também, né? Centralizar a aquisição e o repasse de recursos materiais para as rotinas de conservação e pequenos reparos, que é todo esse material que é usado para essas atividades, se fazer uma compra coletiva, né? E aí se distribui o material conforme houver a demanda para as unidades, para evitar aqueles problemas que a gente sabe, né? Na unidade não consigo comprar nenhuma agulha, não consigo comprar uma linha, então a Biblioteca Central centralizando isso vai facilitar para todo mundo. Criar espaços de trabalho na preservação de acervos por campos, no caso das bibliotecas essas multissetoriais, né, cada uma delas deve ter um espaço nessa área, né, de conservação de acervos. Promover um debate sobre a preservação de acervos digitais. Hoje em dia, algumas das bibliotecas tomam iniciativas isoladas, né, nessa questão da digitalização, e acho que não pode ser assim. Nós temos que determinar políticas, né, para o sistema, porque essas são informações que as bibliotecas devem ter, e não é muito complicado assim, essas iniciativas isoladas, né? Temos que ter uma visão mais do sistema, né, sobre essa questão. Vou tomar uma aguinha. Falei demais.
Está descontando meu tempo, né? Tá, obrigada. Bom, o meu objetivo como candidata, então, né, é agregar as equipes do sistema de bibliotecas rumo a uma atuação com metas comuns e ações conjuntas, para crescermos e avançarmos de forma colaborativa, harmônica e em sintonia. Só um pouquinho. Eu quero, antes de passar para o próximo slide, fazer só um pequeno esclarecimento aqui. Um esclarecimento que eu achava que eu precisava, mas bom, vou ter que fazer. Está correndo uns boatos por aí dizendo que eu sou a candidata da situação. Eu queria reafirmar aqui que eu sou a candidata independente, eu não sou da oposição nem da situação. A minha candidatura se deu porque eu quero contribuir para o sistema de bibliotecas. O meu programa foi criado e elaborado em conjunto com um grupo de bibliotecárias de diversas bibliotecas da URGS. E eu estou focada no sentido de, efetivamente, unir e fortalecer o nosso sistema de bibliotecas. Tá? Então, eu quero que fique bem claro isso, que eu não tenho nenhuma intenção de ser continuidade à direção atual da Biblioteca Central. Ok? Bom, então vou deixar meu pensamento com vocês. Se você quiser ir rápido, vá sozinho. Se quiser ir longe, vá junto. Vamos junto? Então, passo a palavra para a Letícia, vai ter 20 minutos para fazer a sua exposição. Boa tarde. Eu estou um pouco preocupada, porque minha apresentação eu nunca faço em linha a linha, passo a passo, porque eu sei. E hoje eu fiz, e eu estou sem o passador de slides. Então, gurias, eu vou dar um trabalho pesado para vocês. Boa tarde, meu nome é Letícia, eu sou da Biblioteca Central. Estou apresentando a minha candidatura e o nome da minha candidatura se chama SB URGS em Movimento e eu vou mostrar para vocês por quê. Essa imagem aqui, ela foi feita exatamente para mostrar, eu acho que a Miriam e eu temos uma perspectiva bastante semelhante do ponto de vista de reconhecer a necessidade de integração dentro do sistema. Então, é sobre isso que é o meu plano de gestão. Então, no meu plano de gestão, a gente já tinha mostrado, a Miriam colocou que o plano de gestão dela foi criado em conjunto com colaboradores. Eu acho que todos os planos de gestão são criados com colaboradores. Ninguém sai numa candidatura sozinho. Então, qualquer coisa que eu vou falar em meu nome, por ser a candidata e a gente ter essa peculiaridade que não existe direção e vice, até a chapa fica estranha, porque é uma chapa unitária, né? Mas, então eu quero, na verdade, essa é uma construção que nós já estamos fazendo em conjunto. Então vocês vejam ontem, hoje e amanhã, e o meu amanhã, ele inicia em 1998, que é quando eu comecei minha atuação na URGS. Nós tínhamos orçamentos pequenos, equipes pequenas, mas nós tínhamos um SB URGS integrado. A partir de 2005, e podemos datar até 2016, nós temos orçamentos mais altos, longe de ideais, mas mais altos, equipes maiores, e essa integração foi substituída por uma centralização da direção da Biblioteca Central e da antiga Comalt. E agora nós estamos no ponto para saber qual é o futuro que nós queremos construir. Então, um exemplo muito claro de integração do sistema foi a migração do antigo SAB para o ALEF. Então, nós tínhamos, por exemplo, naquele momento de migração, nós tínhamos uma comissão que foi criada e que durou mais tempo do que deveria ter
durado, mas ela coordenou o processo de migração, mas todos os bibliotecários dos grupos de trabalho eram atuantes nas bibliotecas setoriais, e estes bibliotecários fizeram os manuais e ministraram os treinamentos. Esse foi um grande exemplo de integração que nós tivemos no sistema. Então, 2 cenários hoje se colocam. Nós temos a centralização e a integração. Exemplos, então, é a atual direção da Biblioteca Central e a antiga Comissão de Automação, integração, nosso antigo SBURGS. O que nós temos? Com a centralização, nós temos um ótimo controle, poucas pessoas trabalham nas soluções, nós temos a qualidade, a gente não sabe se poderia ser melhor ou não, são poucas pessoas pensando, nós temos uma quantidade claramente insuficiente, isso nós sentimos no nosso dia a dia, nós temos uma adesão insuficiente, porque as pessoas acabam inclusive se desmotivando para saber o que está acontecendo no sistema. E a integração, nós temos um controle difícil e nós temos soluções com qualidade, com sempre um desafio, nunca é garantia de qualidade, é uma maior chance de qualidade, porque são um maior número de pessoas pensando, mas é sempre um desafio. A quantidade é ótima, porque existem mais pessoas trabalhando em mais soluções, e a adesão é ótima, porque as pessoas sabem. Então, hoje, nossa coordenação prioriza o controle. E amanhã, eu proponho uma coordenação que busque o maior número de soluções, já chega de problemas, que resulte numa maior adesão, nos fortalecermos como sistema, e seja desafiada para o alcance da qualificação. Isso daqui é fundamental, porque é isso que nos fortalece junto à comunidade. Então, a minha candidatura é uma proposta concreta de integração do sistema de bibliotecas da URGS. Existem hoje apenas 2 grupos de trabalho funcionando em 12 anos. E será que essa continua sendo a solução? A revitalização dos grupos de trabalho está há 12 anos em planos de gestão e eles não são revitalizados. Minha proposta, então, ela parte de uma nova forma de identificação de prioridades de gestão, planejamento e de resolução de problemas, organização. Basicamente, nós trabalhamos com 3 princípios norteadores: a colaboração para a qualificação das soluções e desenvolvimento de lideranças, a capacitação e a qualificação para o desenvolvimento de competências técnicas e gerenciais, e o conhecimento para registro e disseminação de políticas e procedimentos efetivamente comuns. Nós apresentamos 2 folders para vocês, pode passar, Luiz. Nós apresentamos 2 folders para vocês, um é o plano de gestão e o outro é exatamente como vai funcionar essa proposta baseada em colaboração, capacitação e qualificação e conhecimento. Então, redes de colaboração, como podemos trabalhar de forma integrada? Basicamente, nós vamos passar por um processo de reestruturação dos processos administrativos, com definição de prioridades feitas colaborativamente. Como? Então, a minha proposta é a criação de coordenações por áreas. Então, nós vamos ter uma coordenação de gestão para processos transversais, Biblioteca do Vale, por exemplo, modernização do SAB, desenvolvimento de coleções, atendimento aos usuários, representação descritiva, representação temática e produção intelectual. O que vai acontecer nessas coordenações? As coordenações promovem reuniões com pautas definidas e amplamente divulgadas.
As demandas em pauta são submetidas por qualquer técnico do sistema para coordenação. Os técnicos participam da reunião segundo seu interesse em pauta. Na reunião, os participantes priorizam os temas e formam-se em equipes de trabalho. E os resultados esperados correspondem sempre a um objetivo bem específico. Ao invés daquele engajamento de vida toda que exigiam os grupos, eu trabalho com indexação e todas as sextas-feiras pela manhã eu me encontro. E qual é o meu interesse? Toda a indexação do sistema, todos os problemas. As coordenações vão chamar para problemas pontuais, as pessoas se reúnem, resolvem o problema, se desagrega a equipe, e aí a pessoa se agrega a uma outra pauta, que pode ser inclusive de outra coordenação, se vai ser para resolver um problema que lhe diz respeito. Então, por exemplo, definição de critérios de seleção de livros para a graduação, uma política, criação de um fluxograma de gerenciamento de datas de empréstimo para períodos de férias letivas, um procedimento, elaboração de tutorial para a utilização do EndNote, um produto, e definição de uma agenda comum de capacitações sobre estrutura do SB-URGS, uso do SAG, do portal da CAPES para os usuários, agenda de treinamentos, portanto, serviço. Do ponto de vista da rede de capacitação e qualificação, a questão que se coloca é como podemos aperfeiçoar nossa forma de trabalhar. Então, segundo essa proposta, nós vamos integrar as ações de capacitação e qualificação ao desenvolvimento desses projetos desenvolvidos no âmbito das coordenações. Então, a capacitação pode ser considerada um fórum de discussão para a apresentação do projeto desenvolvido pela equipe para aperfeiçoar esse projeto. Por outro lado, a partir daí, da qualificação, a gente pode identificar pesquisas que possam ser realizadas dentro ou de um curso técnico ou da especialização, mestrado e doutorado que o colega queira fazer e que esteja relacionado com uma melhoria de política, procedimento, produto ou serviço. E, obviamente, todos os resultados serão, então, disseminados como atividades de capacitação. As capacitações entram dentro da dinâmica do trabalho para desenvolvimento de qualquer coisa dentro do sistema de bibliotecas da URGS. As redes de conhecimento, então, a questão que se coloca é como podemos disseminar e manter a nossa memória de trabalho. Então, todos os resultados precisam ser, tanto o processo quanto o resultado precisa ficar disponível, tanto para o sistema quanto para a comunidade. Então, nesse sentido, a gente vai usar uma série de plataformas, desde o Moodle, com as informações dos processos de trabalho, documenta políticas e procedimentos, o SAB e o Lume, com os relatórios e publicações resultantes dos projetos, os sites para divulgação do material para os usuários e as redes sociais para fazer uma disseminação efetiva do que a gente produz para os usuários. Então, aqui é um exemplo. Obviamente, vocês não estão enxergando, quase nem eu estou enxergando. Então, coordenação de atendimento ao usuário é instalada. Começa a receber as sugestões de pauta, chamam uma reunião com 3 itens de pauta. As 3 pautas são discutidas e uma delas é priorizada. Tutorial do EndNote. Uma equipe se forma, cria um ambiente no Moodle para a equipe faz reuniões presenciais e trabalha à distância. A interação e troca de materiais no Moodle pode ser acompanhada pelos colegas do SB-URGS, termina o tutorial, oferece uma capacitação sobre o EndNote para os colegas. Colegas contribuem com o tutorial e aprendem sobre o EndNote, equipe revisa o tutorial segundo as sugestões,
Tutorial é disponibilizado no site das bibliotecas, a equipe se desfaz. O tutorial é divulgado em redes sociais. Bibliotecas oferecem capacitações para os usuários sobre EndNote. O oferecimento de capacitações é divulgado em redes sociais. O colega faz sua dissertação sobre a experiência em capacitação dos usuários e a dissertação é disponibilizada no Lua. As cores aqui tem colaboração, capacitação e qualificação e conhecimento. Então, quais serão os nossos primeiros desafios, considerando essa dinâmica de trabalho? Basicamente, nós temos que fazer uma reestruturação dos processos administrativos. E eu tenho uma concepção diferente da Miriam, que ela vê todas as coisas de forma segmentada e, para mim, na verdade, faz parte de um único processo que segue toda uma linha encadeada. Então, vocês vejam aqui, se nós formos fazer uma reestruturação dos processos, partindo do planejamento, nós temos, então, a missão, a visão, o que somos e o que queremos ser. Depois, a partir disso, nós temos que rever nossas políticas. E aí, quais são os critérios que orientam as nossas ações? E a partir disso, como é que nós vamos fazer em termos de rotinas que devem ser discutidas e registradas? A organização, com essa dinâmica proposta, nós vamos nos formar em equipes e dividir o trabalho. Do ponto de vista de liderança, eu espero que a gente nunca mais tenha o problema que temos tido nesses últimos 12 anos, de saber quem pode ser o diretor da Biblioteca Central, porque a gente não conhece os colegas e não sabe das suas capacidades. Essa dinâmica de trabalho vai ser uma dinâmica de trabalho de formação de lideranças, tanto dentro das coordenações de área, quanto dentro das coordenações das equipes dos projetos. A avaliação, então, com todos os processos administrativos encadeados, nós teremos relatórios, indicadores de desempenho e como produto dimensionamento de pessoal. Tendo em vista desempenho e indicadores, quantas pessoas precisam fazer parte de uma equipe que tem certa demanda e certa atividade? A questão que se coloca, a manutenção do Aleph, eu acho que a manutenção do Aleph, até pela própria Exlibris, ela não é uma perspectiva de modernização do SAP. O sistema de descoberta é um dos pontos que nós precisamos melhorar na nossa interface de recuperação. O Alma, por exemplo, já nos traz uma outra perspectiva que, do ponto de vista de desempenho, eu acho que talvez a gente consiga, inclusive, fazer uma sensibilização da própria administração central de que vale a pena esse investimento. Por quê? Porque, além do sistema de descoberta, nós temos relatórios sofisticados para avaliação, nos ajuda lá naqueles processos. Nós temos uma integração das informações dos planos de ensino ao SAG. Possivelmente nós temos uma solução nesses termos, o que vai ser bom para o professor, porque aquele sistema dos planos de ensino é terrível para o preenchimento por parte do professor, e aí nós trabalhamos frequentemente com informações desatualizadas e investindo dinheiro para a compra de acervo em informações desatualizadas. E nós temos uma integração com outras bases de dados com indicadores bibliométricos sobre a API da URGS. Essa é uma demanda que eu atendo muito como membro da equipe da Biblioteca Central, e a gente trabalha muito nesse mapeamento da produção da URGS e comparação com a produção mundial e nacional. E essa vai ser uma ferramenta que vai nos possibilitar gerar mais indicadores, inclusive sobre a produção intelectual da URGS. Por fim, a questão que se coloca é: a integração é um movimento espontâneo?
Sim, quando há cultura. Hoje nós não temos mais a cultura de integração. Do que nós precisamos? Promessa de integração? Eu acho que não. Eu acho que nós precisamos de proposta de integração. E o SBURS em Movimento é uma proposta de integração. Obrigada. Bom, agora passaremos às perguntas que cada candidato fará uma para a outra. Cada uma tem direito a uma pergunta para a outra. O tempo. Pode acender a luz. 1 minuto para realizar verbalmente a pergunta, 3 minutos para a resposta e 1 minuto para tréplica e a réplica e a tréplica. Passo a palavra para a Miriam. Bom, Letícia, eu vou te fazer uma perguntinha com relação a uma área que sabe que eu gosto muito e que eu, lá na Fabi, como foi professora um tempo lá, sabe, que é a questão da conservação dos acervos, né? Que eu venho sempre lutando, né, com essa questão lá na Fabi. Mantemos já há 10 anos, né, o nosso setor trabalhando com essa parte de reforço preventivo, né, no acervo impresso, no acervo corrente. E eu queria saber, assim, de ti, eu vi ali na tua proposta inicial ali, nessa área, eu só... Nessa área, Alô, nessa área, eu só vi ali no teu programa a questão da limpeza de estantes, né? Aquele programa preliminar ali que tu divulgou. Então, a minha questão é essa: tem alguma coisa a respeito disso? Tem alguma... Bom, eu na realidade, o que eu coloquei? Eu não só na área de conservação, mas eu realmente acho que eu poderia me sentar e escrever 35 projetos, ou 35 páginas de projetos, de questões que a gente tem que aperfeiçoar no sistema, entre elas a parte da conservação. Eu acho que o ponto fundamental é que nós sabemos quais são os problemas e nós não temos uma estrutura de resolução dos problemas porque nós estamos desintegrados. A parte da conservação eu coloquei ali porque é o aspecto mais básico é que nem as nossas estantes são limpas. Esse é o aspecto mais básico. Do ponto de vista de estruturação dentro da coordenação de desenvolvimento de coleções, que ficaria toda a parte relacionada com conservação, recuperação, etc., nós não temos, poderia ser criado, e eu acho que deve ser criado, uma estrutura de trabalho para atendimento das questões de conservação. Mas isso é uma de tantas coisas. Então, eu não me centrei nesse ponto, assim como eu não me centrei na questão, por exemplo, de política de indexação, não me centrei num aspecto mais geral de desenvolvimento de coleções eletrônicas, porque eu acho que soluções a gente pode ficar aqui arrolando inúmeras. Isso não quer dizer que do jeito que nós trabalhamos hoje, que nós vamos conseguir essas soluções. Bom, como eu falei no início, essa área de conservação de acervos é uma área que eu me preocupo muito, porque apesar de tudo, a gente ter tantos acervos eletrônicos, a maioria dos nossos acervos ainda está no impresso, né?
E os acervos correntes presentes hoje nas bibliotecas, eles estão em condições precárias, né? E é uma reivindicação, eu acho que antiga de todo o sistema, nessa questão de ter como manter esses acervos em condições de uso, né, para toda a comunidade. Por isso que eu fiz essa pergunta para a Letícia. Eu acho que a gente tem que pensar nisso, a gente tem que tentar levantar essas questões de conservação dos acervos, mas fazer isso de forma capacitada, né? Tendo pessoas capacitadas que façam, treinem as equipes para trabalhar de forma adequada com essa área. Essa é uma das minhas propostas, né? Firmar uma parceria com o Laboratório de Conservação e ter esses setores pequenos dentro das bibliotecas trabalhando nesses acervos. Porque isso ainda é uma coisa que é muito importante no meu entendimento. Pode fazer assim, a minha pergunta agora. Bom, Miriam, teu plano de gestão identifica problemas e soluções que estão presentes nos 3 planos de candidatura da nossa atual diretora, ou seja, há 12 anos. Por que tu achas que esse plano não funcionou com a atual direção e funcionará agora? Bom, realmente, Letícia, não funcionou agora por falta de vontade, eu acho. A gente não são coisas que são recorrentes mesmo nesses planos de gestão, mas são coisas que faltou vontade, faltou integração, faltou união do grupo. Eu acho que sem tu chamar as pessoas, congregar na tua volta, na volta da direção da Biblioteca Central, as pessoas para trabalhar, para desenvolver as atividades que precisam ser desenvolvidas, sabendo que são reivindicações que todos querem que as coisas funcionem, faltou essa mão, essa pessoa que traga as pessoas para essa união, verificar o problema e tentar ter uma solução em conjunto, né? Então, o que faltou, eu acho, na Viviane foi isso. Ela foi se distanciando das bibliotecas setoriais, né? Eu acho que ela se dedicou muito tempo para a Biblioteca Central só. E o sistema ficou a ver navios. As pessoas ficaram... não se sentem parte do sistema de bibliotecas. A gente vê isso nas conversas que a gente tem com os colegas, né? A gente não se conhece mais, a gente não sabe quem é quem. Eu ainda tenho um pouco de sorte, digamos assim, de conhecer, porque muitos passam pela biblioteca da Fabic, são alunos, né, da biblioteconomia. Mas mesmo assim, eu não sei às vezes quem são, quem é a fulana da química, não sabe. Por quê? Está faltando essa integração. E para ter essa integração, a diretora da Biblioteca Central tem que tomar isso à frente. Ela tem que estar envolvida com isso. Tem que estar chamando as equipes, agregando as equipes. Faltou, eu acho, na Viviane justamente isso. Porque isso não é fácil, isso dá trabalho, né? Então, a Viviane não teve, não sei se não teve apoio, não sei, mas ela não teve essa força, digamos assim, para agregar as equipes. Eu acho que foi isso. 1 minuto. Bom, eu acho que essa questão que se coloca ela é absolutamente fundamental e crucial, considerando o que nós estamos discutindo. Eu acho que não é uma questão centrada em uma pessoa, mas sim na criação de uma dinâmica de trabalho. Eu acho que não é uma pessoa que agrega, mas é uma estrutura que agrega. Então não é carisma, não é chamar, é como a colaboração vai começar a fazer parte da nossa rotina de trabalho para a resolução de problemas. Ela tem que entrar na malha do trabalho. Caso contrário, eu não acho que faltou, eu acho que, e aí a Miriam disse que não é a candidata da situação, eu digo que tampouco sou, mas eu acho que colocar essa questão na figura de uma pessoa capaz de agregar é valorizar muito o poder pessoal
E nós não trabalhamos assim se nós estamos criando uma cultura e estamos falando em integração e colaboração. Bom, eu acho que mas a pessoa tem que estar, Letícia, agregando esses grupos. Ela pode assumir essa responsabilidade de ser a diretora do sistema e tentar agregar os grupos, através também de processos de trabalho, de atividades. Eu acho que é possível, sim, se conseguir assim. Não simplesmente, como diz lá, por uma questão de carisma. Não, isso não, mas tem que ter carisma também. Mas eu acho que tem condição de conseguir isso, sim, de forma a levar as pessoas a trabalhar por isso. Eu acho que sim. Acho que tem condição. Bom, agora nós vamos passar para as perguntas da plateia. Tá? Eu peço que a pessoa levante e venha aqui na frente, porque nós estamos filmando e não temos como fazer a volta com a câmera. Então, cada participante vai ter 1 minuto para fazer a sua pergunta, tá? E as candidatas terão 3 minutos para cada resposta. Tarde. Eu tinha que ser a primeira, né? Bom, a minha pergunta para as duas candidatas. É óbvio, né, que a gente está vivendo nesse momento a questão da flexibilização do login. Eu queria saber qual é a posição de vocês quanto o que deveria ter sido feito e o que pode ainda ser feito para ajudar todo o sistema de bibliotecas, cada biblioteca, a fazer o nosso plano, que eu acho que isso foi uma falha muito grande. Poderíamos ter feito, já que os objetivos, as justificativas são a mesma. E também agregado a isso, qual a posição de vocês sobre o login? Com flexibilização, sem flexibilização. Bom, mas demais colegas, eu acho que realmente houve uma falha no sistema de bibliotecas. Eu acho que as bibliotecas poderiam ter sido melhor amparadas, né, nessa parte, ter se feito aquela parte toda introdutória, né, do plano de flexibilização, que é praticamente os mesmos serviços, né, mudam só o quantitativo das equipes. Com certeza isso aí foi uma falha, a gente não teve nenhum apoio. Nós tivemos um apoio informal, né, das bibliotecas. Cada uma foi passando seu plano para outra e assim foi indo, e a gente foi se desenvolvendo dessa forma, né. Mas realmente acho que faltou essa discussão no sistema, mas eu acho que, bom, agora quem não conseguiu ainda fazer o seu plano vai, obviamente, pedir ajuda para as pessoas que estão, né, que já fizeram os seus planos, né, e eu acho que a direção da Biblioteca Central deveria ter feito essa união, né, agregar esses grupos e tentar auxiliar nesse sentido. Com relação ao sistema de login, eu não sou contra, também não sou a favor, mas eu acho que a gente, na Biblioteca da Família, nós estamos flexibilizados, né? Nós, então, estamos logando em função de que a nossa equipe decidiu que, conseguindo a flexibilização, vamos logar. E aí, assim que nós estamos fazendo. Bom, eu acho que a questão da flexibilização é uma questão muito típica. A Biblioteca Central tem uma coordenação técnica e a subordinação das setoriais em relação ao diretor. Isso não quer dizer que a Biblioteca Central
não deva fornecer suporte para as bibliotecas nas questões de fortalecimento da atuação das bibliotecas setoriais específicas junto à sua direção. Eu acho que esse é um aspecto fundamental. O problema de um deve ser problema de todos. E eu acho que é isso que nós perdemos como Constituição. Nós somos uma quantidade significativa de pessoas atuando em bibliotecas. Nós temos uma quantidade significativa no caso de bibliotecários, de técnicos de nível superior, e eu acho que a gente está perdendo essa força de agregação para conseguir não apenas questões técnicas, mas administrativas também. Do ponto de vista do login, eu sinto profundamente com o fato da universidade estar se tornando uma indústria. Eu acho que a nossa atividade, ela é feita, ela tem assim como os docentes têm, a criatividade não é privilégio dos docentes. Nós temos um trabalho que ele não é centrado num local, então vai bater o ponto antes de chegar na biblioteca, mas antes de começar a abertura da biblioteca, a gente já está dentro de uma sala de aula ministrando um treinamento dentro de uma atividade de um professor. Como é que a gente bate o ponto nesse caso? Eu já acho que existe uma precarização das relações de trabalho nos outros setores. E agora nós estamos trazendo isso para dentro da universidade, que é um processo que não é pedagógico, ele não torna de forma alguma as atividades mais qualificadas, porque a pessoa está batendo um ponto. Eu trabalho há 18 anos na universidade, eu nunca tive um colega que não apareceu para trabalhar. E esse ponto parece que ninguém vem trabalhar se não fosse o ponto. O que é isso? Então, eu acho que nós precisamos nos posicionar. O Instituto Federal tem, por exemplo, um sistema que está baseado em excepcionalidade, se registra quando a pessoa não veio trabalhar. Controle de jornada não é um problema, ele deve ser feito, isso é um respeito ao recurso público, mas o que nós vamos reproduzir um sistema e uma qualidade de gestão de pessoas que é péssima fora e vamos trazer para a universidade? Eu acho que nós podemos ser melhor que isso e devemos ser melhores do que isso. Palavra. Mais alguém? Oi, gente. Eu sou Diana Tomás, se não me conhece. A minha pergunta é mais especificamente para a Miriam, mas enfim, a Letícia pode responder, mas Miriam está na universidade há quase 30 anos, né? 34. Então, por que agora se candidatar a ABC, sendo que a gente tem 12 anos de Viviane e tu apontaste alguns pontos um pouco falhos da gestão dela? Esses pontos não tinham sido detectados antes para ti agora estar se candidatando para, enfim, para melhorar isso, né, e tal. E tu disse que não é a candidatura à situação, mas de conhecimento geral, ou todo mundo está muito enganado, que a Viviane te apoia apoia a tua candidatura. Então, beleza, não é a candidata à situação, mas ela é tua apoiadora, só para esclarecer. Tá, aqui. Bom, dica, eu estou há 34 anos na URGS mesmo, nunca pensei, porque, sei lá, a Viviane sempre se colocou como candidata, né? E, na verdade, nessas situações, meio que as pessoas ficam acomodadas, né? Nessa empreitada agora, realmente, eu pensei, por que eu não me candidatar, né? Pensei, sim, eu tenho condições, eu tenho bastante tempo de experiência de chefia, né?
tenho um bom trânsito com os diretores com os quais eu trabalhei, tenho um bom trânsito com as pessoas, por que não tentar, né? Porque eu sempre penso assim, a gente pode melhorar esse sistema como ele está. Eu vim de uma época, um pouquinho antes da Letícia, né, que o sistema tinha mais união, tinha mais essa integração que a gente está falando aqui, né? Então, por que não tentar retomar isso? E esse, para mim, foi um desafio, né? Então, por isso que eu estou aqui me apresentando como essa candidata. Claro que tem, as pessoas também me apoiam, né? Algumas pessoas me apoiam. Não vi que me lancei assim, a la louca, né? Porque as coisas não são assim. Mas as pessoas também, algumas pessoas veem em mim também nisso, né? Daí, bom, então estou aqui para isso, né? E quero contribuir. E qual é a outra pergunta que você pensa? A última? Sobre a Viviane, que já apoia. Ela te falou isso? A Viviane te falou que me apoia? Não, é isso que eu falei, não é. Tu disse que ela não é. Eu não. A princípio não sou. Ela tem sua maioria. Várias pessoas têm a mesma percepção de que a Viviane está te apoiando. É só Bom, acho que é uma questão que a gente pode perguntar para ela, se ela quiser. Sim. Eu já estou agradecendo. Mas, bom, não sei, mas cada um. Ela não curtiu minha fanpage, tá? Então não sei se ela pode. Tá bom. Obrigada. Mais alguém? Não. Tem que cantar. É verdade. Olha, tem que cantar. Não tem. A Priscila saiu atrás. Eu? Não. Oi, meu nome é Cíntia, sou bibliotecária lá na EZEFIT, na antiga EZEF. A EZEF. E eu queria a definição das duas para mim, tá? O que é saúde no trabalho? Biblioteca. A definição dessa coisa. O que é saúde no trabalho na biblioteca para vocês? E a outra questão é uma questão, um comentário sobre, né? Sobre aquelas questões assim, que eu queria ver mesmo um plano de gestão, né? Eu queria ver um plano de gestão e são duas formas de apresentar um plano. Um levanta mais os problemas que nós temos no sistema e outro já vem, outro programa já vem com um projeto de sistematização. Só um comentário. E a outra questão, esqueci, mas depois, eu acho que assim, ó, sobre as definições também, né, de saúde do trabalho, é sobre essa, que eu gostaria, na posição de vocês também, um comentário, uma opinião sobre a quebra, voltando à flexibilização, essa quebra do contrato foi feita, né, sobre a atual gestão da reitoria. Foi feito todo um levantamento da atividade de trabalho, os planos de trabalho, num certo momento de uma política que estava sendo desenvolvida e o cara racha, né, o reitor racha completamente e as bibliotecas já não têm mais autonomia de saber dentro das unidades qual é o horário que é interessante para a unidade trabalhar. Então ele impõe certa uniformização, foi o que foi chegado, que ele quer uniformizar os horários até as 21 horas, sendo que a unidade não funciona até as 21 horas. Tá? Sendo que a minha unidade é assim, nós estamos no último prédio da EZEFIT, é super isolado e as salas de aula que estão no entorno não são ocupadas à noite. Foi tudo apontado. Qual a posição de vocês política para esse embate? Três coisas. Um comentário não possível. Vou ter que relembrar. Bom, a questão da saúde, o que é a saúde no trabalho? Eu começo assim, não necessariamente. Ai, desculpa. Agora começou. Quem começa? Você está falando Tem cada hora um. A Naila ainda quer restaurar a saúde do microfone. Bom, eu acho que saúde no trabalho é uma questão
tem a ver com ginástica laboral, etc., mas tem a ver exatamente com, eu acho não por acaso tu associasse as duas questões, eu acho que tem a ver com transparência de acordos. Eu acho que o que aconteceu com a nossa flexibilização foi exatamente uma quebra de confiança. E isso, para mim, é o principal aspecto que termina com a saúde no trabalho. A impressão que tu sente é que tu está num local democraticamente negociando e que talvez termina aquela reunião e a regra se quebra e aí existe uma imposição pelo poder. Eu acho que todos nós estamos nos sentindo muito mal com essa questão. Por outro lado, eu acho que essa padronização, 21 horas, o ponto também é uma padronização. E é aquela história, é um sistema de gestão de pessoas burro. Então, tu define horário, padrão, tu define controle, padrão, exatamente, eu acho, porque tu não faz procedimentos de gestão mais próximos. Nossa. Então, eu acho que essa é... Eu acho que de todas as coisas, a gente tem condições de trabalho algumas vezes muito ruins. E nós temos bibliotecas insalubres, por exemplo. Nós temos... Eu digo que eu acho que bibliotecas nem é o pior. Eu acho que na universidade nós temos espaços piores, mais insalubres. Mas, de qualquer forma, eu acho que começa, se nem nas relações, que é uma questão imaterial, que tu não precisa de recursos, a gente já está com um problema, nas questões materiais nem se fala. Eu acho que esse compromisso era uma coisa que tinha que ser vista como uma pérola, porque isso garante muita coisa e garante muito mais desempenho e qualidade do que um ponto eletrônico. Concordo com a Letícia nesse ponto aí, sim. Com relação à saúde no trabalho, não só a saúde física, a saúde mental e a saúde também psicológica, né? Que a gente está hoje com a saúde psicológica meio abalada, né? Com todas essas situações que a gente tem vivenciado. Mas saúde é tu ter uma cadeira boa para tu sentar, tu ter um momento em que tu sai do teu trabalho, tu faz um alongamento, tu ter uma atenção para poder ter tranquilidade para sair do teu trabalho, para fazer uma atividade, para ter um atendimento médico, né? Saúde é tu ter vontade de trabalhar, ter alegria de chegar no trabalho, feliz, alegre, o trabalho não ser aquela tortura, né, que a gente muitas vezes vê no nosso dia a dia das nossas bibliotecas, né. Mas a descontração no ambiente de trabalho também favorece um pouco esse ânimo, né, da gente para o trabalho. Então, é uma questão assim bem ampla, né, a saúde, né, ela abarca uma série de fatores, né, do nosso dia a dia. E com relação a... Sua posição sobre a flexibilização desse contrato, se fosse um sistema, né, realmente hoje, poderia ligar como sistema para que isso não aconteça. Isso eu também acho. Sim, nós unidos, né. Eu acho que o que eu vejo assim é que a gente está desunido, né, em termos gerais, né. E com relação à flexibilização, sim, as bibliotecas, cada uma está correndo pelo seu lado, assim, e as coisas estão dessa forma. Mas, sei, eu acho triste a situação que a gente está hoje, né, nessa situação que os funcionários todos, né, os servidores da URGS estão divididos, né, uns contra os outros, né, em unidades, e isso realmente não é bom. Não acho nada bom. Acho que não é bem por aí, né, que a gente tem que ir. Mas a gente está sob a direção ou sob a coordenação do reitor. A gente tem que fazer o quê, né? A gente tem que ter uma união entre nós e tentar resolver os nossos problemas de forma em conjunto, né?
Mas não sei se eu respondi. Então tá. Boa tarde, gente. A minha pergunta é para a Letícia. Eu vi ali tu comentando dos grupos de estudos, né, que foram feitos e foram desfeitos, né? Então, eu lembrei das viúvas uma vez que eu fui numa apresentação, né, e vi tu falando sobre o Super 6, sobre o bicho sabido. Eu queria saber sobre esses grupos, o que aconteceu e se na tua candidatura tu vai incorporar esses projetos. Eu acho que foi ótimo. Na verdade, o GEAL, que é o Grupo de Estudos em Atendimento ao Usuário, foi para mim a experiência que eu percebi que, apesar da gente ter uma proposta e ter inclusive uma produção bem forte dentro do grupo, que a gente estava com um problema de manter a regularidade das reuniões. E o que aconteceu? Foi exatamente a experiência do GEAL que eu vi que o formato estava com problema. Se a gente se reunisse para fazer um treinamento, por exemplo, quando nós começamos o GEAL, a gente pensou, nós vamos atender ao bicho, ao que está fazendo o TCC, ao que entra na pós, o que está fazendo a dissertação e o pesquisador experiente. E dentro disso a gente tinha uma série de materiais que a gente precisava desenvolver, tínhamos que lutar com um sistema de extensão que era complicado e era um desafio imenso que a gente se colocou e que nós tínhamos que resolver talvez por não sei quantos anos, uma vez por semana. Dentro dessa linha, o que eu percebi? Que se a gente fizesse, por isso a organização do trabalho, se a gente conseguisse definir um ponto bem mais específico, se formar numa equipe, resolver aquele problema e lá pelas tantas entrar num fluxo de resolução de problemas mais dinâmico e trocando as pessoas, que esse desafio poderia ser vencido. Essa para mim foi a ideia linda, nós desenvolvemos ela bastante. Todo mundo pega os materiais que nós desenvolvemos colaborativamente no grupo e aplica nas bibliotecas. Tinha problema de divulgação, exatamente porque a equipe era fixa. Quando tu está trabalhando com o mesmo conjunto de pessoas, tu não te preocupa tanto em comunicar para os colegas. E se tu tem um sistema de chamada contínua, que tu resolve, ele é muito mais dinâmico e ele efetivamente, eu acho, com maior capacidade de integrar, melhorando a comunicação, facilitando a integração e fazendo com que as pessoas se sintam mais motivadas. Mas essa foi a experiência. E o trabalho que o grupo fez foi maravilhoso. Mas eu acho que a gente perdeu perna aí. Que é um objetivo muito grande, sobrecarregado em poucas pessoas. E eu acho que essa nova sistemática vai facilitar. Na verdade, eu tenho duas perguntas, uma para cada uma. Boa tarde, Juni, começando contigo. No teu plano está bem especificado pontos que tu busca resolver. Um deles preocupa muita gente, a mim também, que são as FGs, que é uma característica extremamente política dentro da universidade. A gente sabe que as FGs são fixas por instituição. Então, uma bibliotecas também é fixo. Não consegui perceber no teu plano como tu pretende trabalhar em justificar esta alteração. Tu pretende cortar alguns e aumentar o valor dos outros? Qual é a negociação que tu pretende e como tu pretende implementar isso? Faço a segunda agora, que não tem nada a ver com isso. Para você, Letícia. Eu gostaria que tu comentasse um pouquinho mais sobre essa questão do SAB, manter o ARES
vantagens da plataforma que tu mencionaste aí, por favor. Obrigada. Bom, Johnny, a questão das FGs já tinha sido discutida numa reunião nossa de chefias, né? A Narimã do Direito fez um levantamento, né, sobre as responsabilidades do bibliotecário-chefe para fazer uma justificativa, ou para a Viviane fazer, não lembro, junto à administração central. Eu acho que a gente tem que tentar alguma forma, sem diminuir o número de FGs, claro. Tem que haver que a nossa reitoria daqui se sensibilize e que busque essas FGs fora daqui. Semelhante ao que aconteceu com os assessores de unidade. Eles também tiveram uma elevação da sua FG há pouco tempo atrás, né? Uns 2 anos atrás, eu acho, ou mais. Então, eu acho que há essa possibilidade, sim, porque o número de FGs dos assessores administrativos das unidades é praticamente o mesmo número nosso, né, de bibliotecas. Então, eu acho que da mesma forma que foi feito para essa categoria, por que para as bibliotecas não, né? Eu acho que sim, a gente tem que tentar. Eu posso falar sobre essa pergunta? Pode. Na verdade, existe o valor das FGs ele não pode ser alterado e ele está um montante, né, fixo, é como se fosse um orçamento para funções e cargos de direção. E aí tem que haver uma renegociação. Existe uma coisa que me preocupa, que dentro dos cargos de assessoria, dentro das unidades, existe uma luta forte dos diretores que têm um poder político. Os diretores das unidades acadêmicas, docentes, têm um poder político muito maior que o nosso. Então esse é o ponto. Eu acho que a gente tem um grande desafio aí, não é uma coisa simples. Na verdade, um ponto que eu acho, dos 3 pontos do nosso plano de carreira, né, existe a avaliação, um deles é o dimensionamento e o outro é capacitação, estou olhando por cima. E o outro são as capacitações. Então, o dimensionamento é um deles que nunca... que está assim, parece esquecido. E para mim não está esquecido por acaso. Porque o dimensionamento é a caixa preta da universidade e é onde, na verdade, as unidades são um monopólio. E isso está relacionado com as funções gratificadas, CDs e a reitoria, que tem uma quantidade grande de CDs. Eu acho que dentro do dimensionamento, que é absolutamente fundamental e que eu acho que só vai sair se a gente tiver um planejamento claro, avaliação, e daí vai sair o dimensionamento, ele é exatamente encadeado como eu mostrei. Neste momento a gente vai ter uma chance de fazer uma discussão de funções. Agora vamos ter que ver se a universidade abre a caixa preta e vamos ter que batalhar para isso. Mas eu não acho que seja uma tarefa simples. Eu acho que ela está relacionada com isso. Obrigada. E outra pergunta? Mais 3 minutos. Bom, em relação à modernização do SAB, eu acho que tem um aspecto... A gente tem um problema... O Aleph é um programa que não é um programa... que a Ex Libris desenvolve porque ainda tem clientes. Na verdade, ela não desenvolve, ela mantém. O produto em desenvolvimento e atualizado, etc., é o Aleph. Para mim, não é ponto manter o Aleph. É entender como é que nós vamos conseguir recursos para contratar o Aleph. E aí atender a várias outras demandas que o Aleph até hoje não... E ele não vai ser mais desenvolvido. Então eu acho que existe uma questão forte de modernização e que eu acho que dentro dessa linha, o fato de ter um posicionamento crítico em relação às relações com a administração central
Eu acho que é muito importante, não é uma questão de crítica, mas de proposta de construção. E aí está dentro o ponto. Por que eu sou contra o ponto? Porque eu não quero ser controlada? Não, porque eu não acho que é um controle que atende positivamente as relações de trabalho. Por que eu acho que nós temos que estreitar relações, qualificar nossos produtos? Porque assim nós conseguimos recursos para os nossos desenvolvimentos, porque atende às necessidades da comunidade. Eu acho que o Alma, principalmente nos aspectos que eu trabalhei muito com o gabinete de indicadores de produção intelectual, o Alma vai dar uma excelente resposta nesse sentido. E a universidade vai conseguir se posicionar sua produção intelectual em relação ao mundo com mais facilidade. E só aí eu já vejo um grande potencial da gente conseguir o Alma para nós, por exemplo. Eu acho que a gente tem que se preocupar em se integrar e também temos que nos preocupar em nos integrarmos com todos os outros segmentos, seja ele sindicato, CIS, reitor, pró-reitor de pesquisa, porque nós precisamos de todos. Eu acho que essa integração é fundamental e eu acho que a gente consegue o Alma muito por causa dos indicadores que o gabinete tem bastante interesse e que mostram o amadurecimento da nossa administração em termos de pesquisa, seguindo uma linha mundial de rankings, e nós estamos muito bem colocados nesse sentido. Uma pergunta para as duas. Deixar bem clara a questão da candidatura, né, da Letícia, ela não foi apoiada assim pela direção, então isso, e dentro da ABC seria assim, a Letícia do sistema, não, a Letícia não foi apoiada, e nós recebemos também até da Viviane encaminhando a tua proposta, então fica bem claro que a Viviane também apoiou o professor Guilherme. Então tem que deixar bem clara a questão que a gente enxerga muito bem de onde vem as coisas. Então a minha pergunta vai na questão assim, foi falado dos 12 anos, do plano da Viviane, e ficou bem claro o plano da Letícia e da Miriam. Na questão da preservação, o campus do Vale, o SH, teve uma grande perda de acervo. Né? Me parece, pelos dados que eu vi no SBU FAS, perdeu-se 5 mil livros, pelos dados, ou talvez muito mais do que isso. Então, assim, se a gente continuar com a mesma proposta do que vinha a Biblioteca Central, que era da Viviane, a gente pode vir ter mais perdas de acervo, e perder 5 mil livros é muito sério, porque é quase uma biblioteca. Então a minha proposta é assim, como a Letícia e a Miriam vão encaminhar essa política de preservação de acervos realmente. Bom, Ângela, eu não sei por que a Viviane mandou a minha proposta para vocês. Não, eu acho que... Será que não teria sido porque eu pedi para ir lá na Biblioteca Central para conversar com as bibliotecas e ela repassou para vocês? Porque foi... Todo o sistema recebeu? Eu não recebi. Não, eu pedi para a Viviane para marcar uma hora para ir lá, porque eu sempre converso com a bibliotecária-chefe. O material recebi pela Viviane. Mas ficou claro o apoio da direção. bom, eu não tenho conhecimento disso, porque eu pedi para a Viviane foi marcar uma hora para conversar com vocês na Biblioteca Central. Foi só isso. Bom, com relação à tua pergunta de como a gente pretende trabalhar com a conservação de acervos, a minha proposta é justamente essa, ter essa parceria com o laboratório de conservação ali e pegar essas equipes que já trabalham nas bibliotecas e as que não existem, que não trabalham ainda, treinar para poder fazer um trabalho ali
básico, né, de conservação dos acervos, né, e ter todas essas informações no caso de problemas com o acervo, ou receber um livro com algum problema na hora do empréstimo, da devolução, né, e nesse sentido, assim, criar e ter essas equipes, né, junto com esse grupo de estudos em preservação, não estou enxergando a Ângela, está falando, do grupo de estudos em preservação, que vai estar sempre dando esse apoio, né, a essas equipes, né, de trabalho. É nesse sentido, assim, que é a minha proposta nessa área. Bom, eu acho que tem uma questão fundamental aí, que eu acho que uma das bibliotecas que mais, a biblioteca do IFCH, ela tinha encanamento, né, por cima dela, por causa do bebedor. Eu acho que esses casos, eu não sei o que foi feito em relação a, por exemplo, fazer um mapeamento de outras bibliotecas que tenham esse tipo de situação de vulnerabilidade. Uma das bibliotecas que tem uma situação forte de vulnerabilidade é o Biociências, que ocupa a instalação de laboratório, a química, exatamente. Eu acho que esses casos seriam um caso muito importante de prevenção. E vocês vejam que existem certos... Por que uma biblioteca tem que ficar embaixo de um laboratório se dentro do espaço não tem uma sala de aula? Né? O Campus do Vale, na verdade, é uma situação absurda, porque todas as bibliotecas estão com um espaço pequeno e, por outro lado, tem essa questão da estrutura dos laboratórios. Não só a água, mas gás. Ou seja, uma coisa preocupante do ponto de vista de acontecer uma explosão ou mesmo intoxicação por gás, como já tivemos. Eu acho que, mais do que lidar com o desastre depois, se a gente soubesse quais são as situações de risco. E uma coisa que eu tenho uma postura que eu acho, a Miriam coloca no plano ali, que ela vai acompanhar a Biblioteca do Campus do Vale. Eu quero desenvolver a Biblioteca do Campus do Vale. Eu acho desenvolver de acordo com as nossas necessidades. Não que a gente tenha... Estava conversando lá com o pessoal da Geociências, não gosto da biblioteca porque a gente vai ter que dividir mesa. Sim, é o cúmulo. Aí a história que a Cíntia colocou da questão da qualidade de vida no trabalho, né? Tu nem sente ali, tu está ali de passagem, né? E eu acho que o projeto não é isso. Eu acho que cada um vai ter a sua mesa, mas por que as pessoas têm tanto medo? Exatamente porque é uma coisa que as pessoas se sentem que estão acompanhando. E eu acho que nós precisamos nos colocar nessa coisa. Agora foi. Então, eu acho que nós temos essas questões do Vale que são urgentes e talvez tenhamos que fazer um mapeamento mais do que trabalhar com o acervo, que depois foi congelado, foi isso, foi aquilo, se perdeu o acervo. Muito dinheiro da universidade foi gasto numa tentativa de recuperação desse material, mesmo com a orientação profissional do grupo do Laboratório de Conservação da Biblioteca Central. E é isso, Ângela. Eu acho que a gente tem a questão física das bibliotecas, né, para tentar não só recuperar o acervo, mas tem uma condição bem... E precisamos fazer com que... E eu acho que a reitoria tem o projeto da Biblioteca do Vale como um dos grandes carros-chefe, mas vamos desenvolver esse projeto. Mais alguém? Eu queria fazer uma pergunta para a Miriam. Miriam, na proposta da Letícia de mudança dos grupos de estudos para coordenações, etc. e tal, eu vi uma proposta concreta. Agora, qual é a tua proposta? Como tu vai fazer grupos funcionarem, manter um funcionamento regular, se até então, eu estou na URGS desde 94, eu vi que eles foram acabando, e na realidade o que se mantém nesse tempo é o GEI.
qual é a tua proposta concreta para fazer que os grupos, que o GEI continue funcionando, que o grupo de gestão continue funcionando, que eles agreguem mais pessoas e que outros grupos possam surgir? Qual é a tua proposta concreta mesmo para Tendo objetivos e metas claras em relação a determinadas áreas do nosso fazer diário, consegue criar os grupos, ter um grupo e que ele desenvolva atividade naquele sentido que nós queremos, né? Então, precisamos de alguma coisa específica. Por exemplo, estudar o RDA. Vai ter um grupo estudando o RDA. O que mais que o sistema precisa que seja estudado? Um grupo de preservação, estudos de preservação. Vamos estudar formas de evitar, ou estudar os acervos das bibliotecas, ou a situação das bibliotecas estão instaladas, essa parte toda de infraestrutura inadequada, né? Todas essas questões, tendo um foco no objetivo, os grupos vão trabalhar sob esse foco, sob esse objetivo, que é como vinha sendo feito, né? O que aconteceu agora, no meu entendimento, houve não tinha que ser feito, né? As pessoas não tinham que fazer aquilo. O grupo de indexação hoje existe por quê? Porque eles continuam trabalhando com política de indexação. E isso está levando o grupo adiante sempre. E está certo. A política de indexação é muito mais complexa. Ela requer bastante tempo de estudo e os grupos se dedicam efetivamente para isso. Eu acho que os demais grupos de catalogação, a gente precisava que eles se mantivessem funcionando. Quantos colegas novos que entram no sistema de bibliotecas e ficam em dúvidas, muitos têm dificuldades de compreender a nossa sistemática toda de trabalho. Então, é só colocar um objetivo, um foco para cada grupo, uma ação, pode ser uma ação a longo prazo ou uma ação a curto prazo, que as pessoas se agreguem e vão trabalhar sobre esse assunto, né? Desenvolvendo os estudos nessas áreas. Certo? Mais alguma pergunta? Sobre a integração, que no plano de vocês duas citam a integração como uma necessidade, né? E qual é a forma de comunicação que vocês pretendem fazer entre a direção da Biblioteca Central e o sistema de bibliotecas? Para que vocês pretendem promover essa integração, fazer esse diálogo? Bom, na verdade, isso que a Miriam colocou em relação aos grupos, e coloca uma coisa muito de autogestão do grupo, mesmo que trabalhe com metas específicas. Eu acho que a Biblioteca Central exatamente precisa usar recursos centrais para fazer com que as demandas de todas as coordenações fiquem claramente comunicadas. Então, por exemplo, me parece que um dos aspectos, é a chamada por e-mail, por exemplo, das coordenações, mas o mais importante, numa linha bem de gestão do conhecimento, é usar, por exemplo, as plataformas educacionais como o Moodle. E aí, neste caso, a gente tem e o que me parece ser importante? A Biblioteca Central dá suporte para tudo isso, porque se alguém do grupo precisa abrir um Moodle, depois alguém do grupo faz o projeto de capacitação, nós precisamos centralizar essas atividades de integração, não do ponto de vista de decisão, mas de suporte. Então, usar essas plataformas, a gente abre, né, eu vendo assim, e conhecendo a estrutura da Biblioteca Central, por ter trabalhado lá há 11 anos, eu percebo que a gente tem condições de fazer isso no sentido de dar mais suporte para a atuação, seja no e-mail, seja na plataforma, seja ajudando a promover ações de capacitação junto à Progesp, porque a gente tem já um domínio, né, dessas instâncias e acesso a isso e rapidamente subsidiar. Não deixar tanto na mão do grupo, mas a Biblioteca Central efetivamente trabalhando e aí junto com as coordenações que dariam essa dinâmica mais baseada em demandas específicas, né? E principalmente o grupo, a pessoa entra num grupo e ela fica no grupo. Quando tu entra num projeto e o projeto termina, tu tem condições, tu pode participar de um projeto numa outra coordenação. Eu faço indexação e também faço produção intelectual.
Lá pelas tantas eu trabalho dentro de um projeto que foi uma pauta chamada na coordenação de indexação, e lá pelas tantas eu faço um projeto numa pauta da área de produção intelectual, porque são os meus interesses. Eu acho que isso traz, dá uma dinâmica, e por outro lado a gente atua como Biblioteca Central de forma mais próxima das coordenações e dando esse suporte das plataformas. Eu não sei se eu fui claro, e esse é um aspecto central da minha proposta. Se tiverem dúvida, perguntem, porque não é bom ficar com dúvida. Eu acho que a comunicação pode se dar também, além, claro, de e-mail, óbvio, mas também pelas reuniões de chefias, que hoje em dia a gente sabe que as reuniões de chefias já não estão sendo, não tem aquela periodicidade que deveria ter, né? Então eu acho que ter, no mínimo, uma vez por mês ter uma reunião das chefias, e essas chefias que possam multiplicar nas suas bibliotecas, né, repassar o que está acontecendo dentro do sistema e das decisões que são tomadas, né? Isso é importante. Ter algum tipo de evento, né, que congregue, como o SBU nos faz, que já acontece. Acho que ele tem que ser mais melhor aproveitado, eu acho, pelo grupo todo, né? Todas as atividades que as bibliotecas fazem, que trabalham o ano inteiro, elas têm que ser divulgadas também do resto do grupo, né? Adotar os relatórios, retomar relatórios administrativos de cada unidade, para a gente saber o que as bibliotecas têm feito, além do quantitativo que se tem ali nas páginas do SAB, né? Saber o que está acontecendo, o que a biblioteca tem feito, além do seu trabalho no dia a dia. Então, todas essas questões, essas reuniões e essa forma de trabalhar com relatórios pode trazer uma maior movimentação nessa questão, né, da comunicação interna. Além de usar todos os recursos, né, de ferramentas de comunicação que a gente tem hoje em dia, né, para facilitar o nosso contato. Tá. Mas vou fazer mais uma. Para as duas, assim, ó. Faz 11 anos que a gente discute a carreira, né? Um dos pontos é o dimensionamento. E como o Silvio, que está ali, sempre diz assim, é a parte mais difícil para a gente discutir, né? E não tem proposta nem na FASUBRA, não tem proposta na ANDIFES. Qual propostas que as candidatas trazem, até para nos ajudar junto à CIS, porque essa é uma discussão que a gente não tem ainda. Então, como vocês têm a questão do dimensionamento, né, no SBU, qual a proposta que vocês poderiam trazer na questão da carreira? Eu acho que a gente tem que fazer, reunir os grupos, né, do sistema de bibliotecas e promover debates sobre esse assunto, né? Levantar ideias e aí sim levar o que é o sistema de bibliotecas pensa a esse respeito. Nesse sentido, sempre de integrar, né, no sistema, trazer as pessoas, unir para tratar sobre esse assunto e repassar o que foi tirado dali para o grupo com relação à carreira, né? Eu imagino assim, né? Mas sempre algo conversado, né, com um grande grupo, né? Nada, eu acho isso, eu acho aquilo, não. Coisas embasadas, né? Estudando a nossa carreira e tentando levar nossas sugestões no sistema de bibliotecas. Bom, eu acho, Ângela, que existe uma coisa que se a gente não fizer antes, alguém vai fazer, né? Para mim, o dimensionamento é o último produto. Vocês viram aquele slide ali que eu disse que seria o nosso primeiro desafio. Eu acho que a gente, partindo do planejamento, desde ver visão, missão, etc., o que queremos ser, o que somos e o que queremos ser, e aquilo vai indo, divisão do trabalho, etc., etc., eu espero no final, e o último ponto dos processos administrativos são a avaliação. É a avaliação. E aí, nesse caso, quando a gente tiver um planejamento claro, e que vai desde um planejamento mais amplo até o que nós fazemos, que é o que a gente chama, né, de planejamento operacional, e conseguirmos montar instrumentos para coletar dados sobre a nossa atividade, lá pelas tantas, dessa forma bastante integrada, a gente vai ter como final um mapeamento
da situação das bibliotecas, tanto em termos de pessoal, quanto da atividade que realizam e do desempenho nessa atividade, que podem ser aspectos quantitativos e qualitativos. E sempre, obviamente, inserido num contexto, né? A gente não vai montar aí o sistema taylorista. Então, a biblioteca lá pelas Santas tem um desempenho complicado porque ela não tem exatamente isso que se diz que é estratégico, porque se coloca num ambiente de atuação. Desse ponto, eu acho que sai o dimensionamento como um produto natural. Ele vai servir tanto para a gente fazer a avaliação, retroalimentar o planejamento, e principalmente nós vamos, eu acho, conseguir uma dimensão de... E aí eu agradeço meus, sei lá eu quantos anos de estatística, porque a gente pode trabalhar com bastante dados quantitativos e qualitativos e tentar objetivar essa questão e bastante subsidiada, né, nas técnicas tanto de gestão quanto da nossa área. Eu acho que é um grande desafio, mas eu acho que vai ser um desafio meio natural quando a gente tiver essa reformulação dos processos efetivamente aplicada. E é o nosso primeiro desafio. Vamos ver se é a última pergunta. É bom ouvir vocês falarem em sistema, né? Eu acho que é o que nos interessa bem. Mas eu queria ouvir de você sobre a Biblioteca Central. Se a estrutura vai se manter para a Biblioteca Central ou se a estrutura vai atender ao sistema de bibliotecas, se vai continuar a mesma, se setores vão ser modificados ou não. Começo eu? Bom, eu acho que a Miriam coloca no plano ali uma reformulação de acordo com o documento de 88, né, que foi uma reformulação do sistema. Na verdade, por isso que eu acho que a gente precisa de uma proposta de integração e não de uma promessa. Eu tenho uma opinião sobre como deveria ser, mas eu não acho que seja essa a opinião que deva prevalecer. Eu acho que a gente precisa fazer... Eu não gosto da reunião de chefias como um fórum de agregação. Eu acho que a reunião de chefias técnica, eu acho que ela é, sobre vários aspectos, principalmente porque a Biblioteca Central trabalha com orçamentos, ela é um canal, mas eu acho que a gente precisaria ter plenárias, por exemplo, que é todo mundo. Nós somos todos os técnicos que atuam em bibliotecas se encontrando numa plenária, e não é impossível de fazer, porque existem as semanas acadêmicas que eu acho que a gente aproveita muito mal, principalmente a semana acadêmica do salão, que é todo mundo tá fora, ligado no salão, e a gente poderia pegar 2 dias para discutir, e não só para apresentar trabalhos. Eu acho que o SBURGS faz muito legal. Acho que ele poderia estar inserido, inclusive, dentro do salão da EDURGS, mas eu acho que não é só isso. A gente perdeu o costume de discutir isso daqui que nós estamos fazendo agora, e que a gente tem que agradecer pelo fato, muito provavelmente, só está acontecendo isso porque são 2 candidatas e a gente está querendo o voto de vocês. Mas eu queria saber assim, departamento de processo técnico, de desenvolvimento de coleções... Isso não tem como não ser dessa forma, né? Porque a gente se agrupa por funções, que no nosso caso é desenvolvimento de coleções, processos técnicos, etc. Todos os planos, desde a extinção da Comalt, todos os setores têm 2 pernas, né? Uma dentro da biblioteca e outra no sistema. E a gente está ainda com muitos problemas por causa disso. Faz 1 ano que a Comalt foi extinta e a gente está se adaptando. Criamos o recurso da RT, ele não é perfeito, mas a estrutura da Biblioteca Central
pode ser criar uma chefia, que eu acho que até hoje não entendi por que a chefia da Biblioteca Central foi extinta. Agora eu te digo que dos problemas que nós temos, esse é o menor. Porque a nossa equipe, de um modo geral, ela é extremamente integrada. Existem alguns desvios, mas ela é extremamente integrada e a gente nem sente tanta falta de chefia. Então, mas essa é uma solução. Eu acho que nós precisamos fazer esse... e temos que tratar. Mas eu acho que essa é uma discussão que não é só nossa. A Biblioteca Central, ela é mais um sistema do que da sua comunidade usuária. E eu acho que essa é uma discussão de todos. Eu acho que, como a Letícia falou, né, tem essa intenção de que o sistema seja criado e aí sim fique desmembrado da Biblioteca Central, né, e ela permaneça sendo uma biblioteca como qualquer uma biblioteca de sistema, né, como as outras. E também a função da chefia da Biblioteca Central, ela tem que retomar, né, porque fica difícil trabalhar com essas duas, né, atividades e ter essa parte do atendimento, todo o sistema de bibliotecas ficando no sistema e a Biblioteca Central tendo as suas atividades, né? Teria que talvez escrever o papel dela junto com os colegas que trabalham lá. Qual é que é o papel dela hoje, né? O que ela vai prestar, o que ela vai servir hoje, né, para a instituição. Vai ter a coleção nua, a coleção da editora, a coleção da Schemberg, os livros raros, ter todos os livros raros de outras bibliotecas também. Tem que se discutir, né? Um grupo que se pensa sobre isso, né? Na possibilidade de haver essa separação, né, do sistema de bibliotecas e da Biblioteca Central. Tem só um comentário de sugestão sobre conservação preventiva e tudo mais. Em termos separados. Certa vez, nós levamos, a Biblioteca Central, a proposta assim, de criar um laboratório de conservação de pequenos reparos lá na biblioteca para atender os diversos campi e a gente, na época, nós teríamos um espaço, hoje não teríamos mais. Então, eles perderam esse espaço por falta de concretização desse projeto. A gente prestaria um serviço, né, de pequenos reparos e a verba ou os recursos, a aparelhagem viria pela troca. Ó, te entrega 20 livros consertados, tu me compra papel esse aqui anterior. Assim circularia e cada um negociaria com a sua unidade para comprar. Isso é uma sugestão, né? Que poderia ter um laboratório disseminado em cada, espalhado nos campi todos. E eu acho assim que uma mão de obra especialista, que poderia ser melhor especializado, que é da formação dos técnicos em economia formados pelo Instituto Federal, poderiam servir de mão de obra qualificada para nós. Então, a gente teria que criar um espaço, bolsa trabalho, bolsa isso, bolsa de incentivo, sei lá qual, a gente poderia negociar com a direção, ainda mais agora que foi reconhecido, né? O curso técnico, né? De economia. Técnico, tá? Então, eu acho que é uma sugestão que eu faço, né? Para essa questão da conservação preventiva. Acho que não precisa ficar centralizado no laboratório, mas no laboratório agir em vários, mas ter equipes fixas, porque eu acho que tem bibliotecas que não tem espaço para fazer as coisas localmente, né? Nem estrutura e as pessoas também não têm o seu talento. Isso aí é talento também, não basta querer aprender, tem que ter a velocidade fina e coisa e tal, né? Então, a dedicação, eu acho que o FIS poderia colaborar bastante, com bastante qualidade também, então é uma solução que eu faço para qualquer das duas, né? Isso aí eu já tenho no plano, né? Assim, dar uma olhadinha nessa questão de técnicos, né? Trabalhar com os técnicos, trabalhar com concílios nas bibliotecas e também no laboratório de observação da central dar apoio a essas equipes das bibliotecas, né? Para atuar nessa questão da conservação dos acervos. Né? E também unificando a aquisição dos materiais, né? Para esse tipo de trabalho, que são difíceis de adquirir. Cíntia, eu participei por um tempo do GT Carreira lá na SURGS, basicamente por uma necessidade assim que me incomodava. Nosso plano de carreira tem um cargo de auxiliar.
Os cargos de auxiliares, de acordo com a LDB, eles estão extintos, porque não existe nenhuma especialização no nível de... Tudo é ensino médio, no mínimo. Então, nunca é auxiliar, é técnico. Os auxiliares de enfermagem foram extintos. E quando eu fui participar, pelo amor de Deus, para que a gente fizesse uma proposta na revisão de cargos, que está sendo discutida na FASUBRA, etc., que botassem o técnico, tirassem o auxiliar e botassem o técnico. Né? Existe o auxiliar em administração, que é uma aberração a descrição do cargo, que ele mimeografa. Então, e isso para... Aí o que aconteceu? Falando com a Tônia, que estava coordenando o GT, ela disse, levou para a FASUBRA a proposta, disse, olha, a gente trabalha, eu dei toda a legislação para ela, etc. A gente faz... Ela chegou, Letícia, os bibliotecários não querem o técnico, porque eles têm medo que bibliotecários deixem de ser contratados. Não sei. Isso é no Brasil. E aí a gente diz, é uma mão de obra qualificada, eu me sinto deprimida, até porque a gente quer a mão de obra deles, mas não quer o cargo na universidade. Eu não sei, mas eu acho que a gente vai ter que se articular, inclusive, nesse nível, porque se existe um momento que a gente pode criar o cargo, é exatamente nesses 11 anos depois de divulgação de essa revisão. Agora é aquela história, né? Se tu não consegue te distinguir do técnico ou do auxiliar que seja pela prática, é complicado. Eu acho que, na verdade, nós temos aí uma autocrítica como identidade profissional muito forte. Agora, essa história do eu realmente me sinto até mal, porque eu acho que a nossa batalha é, em primeiro lugar, vocês vejam que chefias de biblioteca são praticamente o setor cujo chefe não é docente. E às vezes a gente tem pessoa que deu problema aqui, bota na biblioteca porque não vai ter contato com o docente. E isso nos traria uma garantia imensa. Eu acho que não tem mais esse problema, porque a gente tem mais assistentes contratados, etc. Os cargos em extinção já estão se aposentando. Mas realmente eu acho que a discussão é a revisão, é a inclusão na lista de cargos dos técnicos, né? Letícia, não, pode ir. Posso? Não, eu já tinha feito lá pela Fabico, nós já abrimos um processo junto com o Progesp, justamente para pedir que a Progesp encaminhasse para o MEC também a criação do cargo de técnico de economia. Abrimos o processo, cumprimos todas as justificativas, né? E a formação do número de alunos egressos dos cursos aqui, que são 2 cursos que existem aqui no Rio Grande do Sul, né? Que é além do IFRS, tem o da Escola Cristo Redentor, né? Então, essa solicitação a gente fez já lá pela Fabico, né? Fizemos toda essa justificativa e encaminhamos o processo para a Progesp, e a Progesp ia fazer a parte dela, né? Em relação a ter esse cargo, tentar criar esse cargo junto ao MEC. Vamos ver se dá, né? Os 2 caminhos. Sem dúvida. Quem sabe provavelmente. Só o fato de ter o auxiliar ainda, né, em administração, contrata um assistente por um salário mais baixo. Mais alguma pergunta? Então, agradeço a presença dos candidatos. Só lembro que teremos
debates, um no dia 4 de agosto, das 14 às 16h30, no campus do Vale, no Instituto de Geociências, e um no dia 12 de agosto, das 9h30 às 12h, no auditório da Escola de Enfermagem.